Essa assembleia de justos é chamada de rebanho, e esse rebanho tem que ser pastoreado, e pastorear significa apacentar, proteger e conduzir. Qual é a função do pastor? Porque a igreja precisa de um pastor, porque ela é um rebanho, e um rebanho precisa ser apacentado. O Robson terá que apacentar o rebanho de Deus aqui, dar de comer, dar de beber. Ele terá que fazer isso. O rebanho tem fome, o rebanho precisa de alimento sólido, o rebanho precisa de grama saudável, de água limpa e cristalina. E o Robson deverá realizar essas funções. Ele deverá apacentar o rebanho de Deus. A igreja é um rebanho, ela precisa de pastores que a apacentem. O Robson não terá que divertir os irmãos com piadas. O Robson não terá que divertir os irmãos com programações agitadas. O Robson não terá que divertir os irmãos com músicas especiais e espetáculos musicais. Ele não terá que, não é essa a função de um pastor. A função de um pastor é apacentar o rebanho. O Robson terá que se preocupar dizendo: será que o rebanho, a Igreja Batista Redenção, está alimentada? Será que os irmãos estão sendo alimentados? Será que eles estão recebendo uma grama saudável, um pasto verdejante, uma água cristalina? Eles estão recebendo isso? Eles estão satisfeitos? Porque eu tenho que dar alimento a eles. É o rebanho de Deus. Mas o Robson deverá proteger a igreja, deverá estar alerta, cuidando de cada um, observando os perigos que se aproximam, estando atento para os ruídos da noite, para perceber se há lobos se aproximando, para perceber se há animais selvagens terríveis se aproximando, rosnando próximos do rebanho. Ele tem que estar alerta para proteger, ele tem que ser corajoso, ele não pode ser um bufão, alguém apenas divertindo as pessoas, um palhaço como nós vemos por aí fora. Não, tem que ser um homem corajoso, um homem firme, um homem que tem pulso, para poder afugentar as feras terríveis que vêm para destruir o rebanho. É assim que ele tem que ser. Os pastores da nossa igreja devem ser assim, homens de coragem, de força, de pulso, de punho. Eles devem ser dessa forma. Eles não podem ser rudes, não podem ser grosseiros, não podem ser ásperos, mas eles devem ser homens de verdade, corajosos, firmes, para proteger o rebanho, para que o rebanho saiba: nós temos em nossa igreja uma grande muralha pastoral, e se lobos se aproximarem, eles não terão chance de nos arrebatar, porque nós temos em nossa igreja uma muralha de pastores que nos protegem, que nos ensinam, que nos mostram o perigo, que nos alertam e que afugentam os perversos. Pastoreio envolve conduzir. Para onde vamos? Qual a direção tomar? O que eu devo fazer diante deste problema? O que eu devo fazer com a minha filha nessa situação? O que eu devo fazer com o meu filho nessa circunstância? Como eu devo agir no meu emprego? Como eu devo reagir diante dessas enfermidades? Como eu devo me comportar diante dos problemas que estou enfrentando no campo financeiro? Pastor, eu preciso que o Senhor aponte o caminho para mim. O pastor faz isso. O pastor conduz. E o Robson deverá fazer isso. Conduzir o rebanho com segurança, não compartilhando as suas impressões, não compartilhando o que ele acha, isso não nos interessa, mas com a palavra de Deus em punho dizer: irmão, querida ovelha do Senhor, querido servo de Cristo, povo santo, veja, a palavra de Deus diz que você deve ir nessa direção, que você deve tomar aquele caminho, que você deve seguir naquele rumo. Eu sou o seu pastor,
o pastor que Deus colocou aqui, eu estou conduzindo você com o meu santo cajado, com esta santa vara, eu estou conduzindo você na direção que o dono do rebanho ordena. Isso é pastorear. E a igreja precisa disso. E por que ela precisa disso? Porque na linguagem bíblica, a igreja é um rebanho.